Eu quero comentar com vocês hoje um livro que eu acabei de ler, muito interessante, chamado Bullshit Jobs, que significa, na verdade, daí Bullshit Jobs, a Theory, ou seja, uma teoria sobre, né, os trabalhos irrelevantes, quer dizer, sem relevância, quer dizer, bullshit em inglês significa uma coisa que não tem sentido, irrelevante. E esse livro é muito interessante porque ele conta a seguinte história, né? Ele tem uma pesquisa que ele fala da Inglaterra, né, no Reino Unido e na Holanda, em que 37 a 40% dos trabalhadores dizem que o trabalho que fazem não tem nenhum sentido, quer dizer, não faz sentido o trabalho que eles realizam. E tem aquela história, né, do Sísifos na mitologia grega, né, o rei de Corintos, que ele, na verdade, é condenado a empurrar uma pedra ladeira acima e eternamente a pedra cai e ele eternamente fica empurrando essa pedra, né, em cima, ladeira acima, rolando, e ela rola para baixo e ele faz de novo. Então, as pessoas parecem que se sentem, segundo ele, fazendo exatamente isso, quer dizer, a maioria das pessoas acredita que o trabalho que realizam não precisava ser realizado. Outra, então, que ele conta no livro, são pessoas que dizem que não têm trabalho, que, na verdade, eles têm um emprego, mas que eles têm até vergonha, porque eles praticamente não fazem nada no trabalho, né? Isso, gente, é um livro, veja bem, não é produzido no Brasil, não, é produzido, né, um livro escrito, né, na Inglaterra. Então, ele vai contando, por exemplo, né, que, né, daí tem a lei de Parkinson, né? Vocês sabem que a lei de Parkinson, né, lá dos anos 50, diz o seguinte, olha, um trabalho atribuído, ele preenche o tempo que foi dado para ele ser feito. Ou seja, se você der 5 horas para alguém fazer um trabalho, pode ter certeza, ele vai demorar 5 horas. Se você der para o mesmo trabalho 5 minutos, vai fazer em 5 minutos. Ou seja, a lei de Parkinson diz que um trabalho, uma tarefa, né, sempre preenche o tempo todo dado a ela para ser feita. E aí ele vai contando casos, por exemplo, né, que há trabalhos que não têm nenhum sentido. Isso começa na escola, lá onde você é dado a fazer trabalhos, redações, aprender coisas que você pergunta para a sua professora ou para o seu professor, por que isso daí está sendo... Não, isso daí você não tem que saber nada disso, você tem que fazer isso, isso está, vamos dizer, no currículo, né? E assim, isso parece que vai pegando. E também tem um livro, gente, que há pouco tempo, que é do Gary Hamel e do Michael Zanini, onde ele mostra o seguinte, olha só, gente, que nos Estados Unidos tem 24 milhões de empregos burocráticos, ou seja, um burocrata para 4,7 trabalhadores. E nesse artigo, né, que no fim faz parte de um outro livro, os dois autores, o Gary Hamel e o Zanini, mostram que se essas pessoas em trabalhos burocráticos fossem designados para fazer trabalhos produtivos, né, a economia americana ia ganhar 3 trilhões de dólares, para ter uma ideia. E aí ele vai mostrando, por exemplo, que por que acontece isso? Ele falou, a automação tirou muita gente do emprego. Então, há quase que uma defesa da sociedade de criar empregos sem necessidade, né, quase que para compensar isso. Então, tem muita gente, ele vai mostrando aqui, que não tem sentido aquilo que fazem. A maioria das pessoas, e daí as empresas fazem reuniões e mais reuniões para tentar encontrar o sentido da própria empresa. Quer dizer, é muita reunião para tentar salvar a própria empresa dos problemas que ela própria criou para ela mesma e que está afundando a própria empresa. Então, é muito interessante, né, que ele mostra, por exemplo, também que talvez no capitalismo, né, o que possa acontecer
é que como a gente dá emprego irrelevante para pessoas e dá dinheiro para elas gastarem, empréstimos, todas as pessoas estão quase sempre endividadas, para poder gastar mais, né, e consumir mais, e assim por diante. Gente, é muito interessante esse livro, né, em que as pessoas vão dizendo cada vez mais que os empregados, as pesquisas mostram isso, eu me sinto consumido com uma série de atividades das quais eu não vejo sentido e eu não sei porque eu estou fazendo aquilo, né? Então, qual é o meu recado a partir desse livro? O recado é o seguinte: nós temos que dar sentimento de missão e propósito para as pessoas. A gente quer que as pessoas sejam engajadas, sejam motivadas, mas se elas sentem que o trabalho delas é absolutamente inútil, desnecessário, como que elas vão ser engajadas? Como que elas vão, sem nenhum sentimento de missão e propósito? Isso, gente, cabe à liderança. É muito importante que a liderança faça isso, dê às pessoas um sentimento de missão e propósito. E se vocês entrarem no site da Anthropos, que está aí na tela, né, anthropos.com.br, vocês vão ver lá o que você mais quer do seu emprego. As pessoas falam, eu quero um emprego que me dê sentimento de missão e propósito, né? Uma liderança forte, inspiradora, que me desafie, né? Enfim, essas coisas todas. Então, vale a pena, né, a gente começar a pensar, será que o que eu estou fazendo é realmente necessário? Será que eu tô contribuindo para um mundo melhor, para uma sociedade? Né? E isso a liderança tem que discutir muito com os seus liderados. Então, esse é o recado, né? Muita gente me pede para contar os livros que eu tenho lido, e esse é um deles muito interessante, chama Bullshit Jobs, né? A Theory, de Alan Lane, né? Muito interessante, né? Publicado pela Alan Lane. Tá bom, gente? Pense nisso. Sucesso.